Triglicerídeo alto. Você tem ou conhece alguém que tem triglicerídeo alto? Nesse vídeo você vai descobrir o que é o triglicerídeo, qual a sua função no organismo e por que ele é tão prejudicial quando ele está aumentado. Fique até o final desse vídeo para você descobrir. Meu nome é Monique Farias, eu sou nutricionista e especialista em neurociência do comportamento humano. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o triglicerídeo? O que é triglicérides ou triglicerídeo? Bom, o triglicerídeo ele nada mais é do que a forma que o organismo tem de armazenar energia no organismo. Ele é uma molécula grande no qual o organismo ele utiliza dessa molécula grande para a sobrevivência. Então, a função dela primordial é guardar a energia, é ter o estoque de energia no tecido adiposo para um futuro eventual de necessidade. Então, ou seja, em jejum prolongado, principalmente, pessoas que estão com uma restrição calórica, enfim, sobrevivência. Então, o organismo ele vai pegar essa molécula grande de triglicerídeo e vai armazenar no tecido adiposo para que futuramente, numa restrição calórica, ele vai utilizar desse estoque de energia do tecido adiposo para produzir energia. Afinal de contas, sem energia a gente não vive, ok? Então, o triglicerídeo, ele é uma molécula grande, né, de 3 ácidos graxos. 3 ácidos graxos ligada a uma molécula de glicerol. Então, essa aqui é a molécula de triglicerídeo. 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Então, o triglicerídeo ele é prejudicial? Não. Triglicerídeos, ele é fundamental no organismo. Nós precisamos de triglicerídeos, nós precisamos ter um certo percentual de gordura. Então, uma pessoa que tem uma porcentagem muito pequena, muito baixa de gordura, não é ideal, não é saudável. Todos nós precisamos ter gordura, porque a gordura ela tem várias funções. Então, aquecer o corpo humano, separar os órgãos e também de estoque de energia. Então, a gordura ela tem a sua função no tecido adiposo, na sua forma de triacilglicerol. Então, basicamente é isso. Sobrevivência. É para isso, primordialmente, que o triglicerídeo ele precisa. Monique, então por que ele está aumentado e isso causa problemas? Vamos lá. Eu representei aqui como se fosse uma pilha, representando aqui de forma bem didática a energia. Então, como eu já falei em vídeos anteriores, nós precisamos de energia para sobreviver. Então, só pelo fato de você estar respirando, piscar os seus olhos, o pulmão está funcionando, o seu rim, o seu fígado, coração, enfim, músculo, todos os nossos órgãos e tecidos, para eles estarem funcionando adequadamente, a gente precisa de energia. Sem energia, a gente não sobrevive. Só que, quando está chegando energia demais, principalmente por causa dos carboidratos, dos açúcares, por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que hoje o estilo de vida das pessoas hoje é comer muito refinado. Então bolo, são os doces, sobremesa, sorvete, salgado, frituras, batata doce, pizza, hambúrguer, refrigerantes, sucos em geral. Então isso tudo são altamente calóricos, palatáveis e eles são poucos nutritivos e eles são pouco saciáveis, ou seja, você fica saciável por 20, 30 minutos, aí você já quer comer de novo. Lembrando que eles são altamente calóricos, não tem nada de nutritivo nisso. Então, o que acontece? Está chegando muita energia. O que o fígado faz? Quando está chegando muita energia aqui, chega uma hora que a célula, a mitocôndria, né, propriamente dita, ela fica saturada de produzir energia. Afinal de contas, o organismo ele não precisa mais de produzir tanta energia. Lembrando, geralmente é um indivíduo sedentário, um indivíduo que faz pouca atividade física ou nenhum exercício físico. Então, saturou de produzir energia. O organismo ele não desperdiça
energia, ele estoca para a sobrevivência, né? Lembrando de um provável jejum prolongado, restrição calórica, enfim. O fígado, o que ele vai fazer? Ele vai empacotar esse excesso de energia, ele vai empacotar em VLDL e posteriormente LDL, né, colesterol, VLDL e LDL colesterol. E o que são isso? VLDL e LDL é como se fosse uma mochila. Então você imagina uma mochila e são as VLDL e LDL, são essas mochilas. E os livros é o que está dentro dessas VLDL. Então é o triglicerídeo, é o colesterol, são as vitaminas lipossolúveis, é como se fossem os livros e os cadernos. E a mochila, que são as carreadoras, são as lipoproteínas, que são produzidas no fígado. Então, esse VL e o LDL, eles vão empacotar esse excesso de energia e vão levar até o tecido-alvo, o órgão-alvo, né? Então, aqui eu vou representar pelo tecido adiposo. Então, como que eles vão? Elas vão aqui para a corrente sanguínea, porque aqui no sangue, né? Então, aqui é a corrente sanguínea. Aqui no sangue é basicamente água. Então, água e gordura não se misturam. Então, é por isso que a gente precisa de um transportador, de uma proteínas, lipoproteínas, que vão carregar essas gorduras do sangue até o tecido-alvo. Aqui no sangue, e aí tecido-alvo aqui, a gente vai representar aqui pelo tecido adiposo. E aí aqui é o tecido adiposo. Qual é o problema desse triglicerídeo estar muito aumentado? Quando você vai fazer o seu exame de sangue, no exame bioquímico eles conseguem detectar que o seu triglicerídeo está muito alto, ou seja, está tendo muito excesso de energia, está sendo muito transportado triglicerídeo para o tecido adiposo, excesso de energia. E qual é o problema disso e qual é a relação disso com os riscos cardiovasculares? E geralmente, fazendo só um parêntese aqui, geralmente os triglicerídeos aumentados, eles têm uma relação com a insulina alta. Então você observa aí que se você tiver o triglicerídeo acima de 50, 80, 100, você pode olhar a sua insulina basal, geralmente ela está acima de 7. Tem essa relação por causa do excesso de carboidrato, excesso de açúcar. Quando chega muito triglicerídeo no tecido adiposo, o tecido adiposo ele libera citocinas inflamatórias, e aí eu já falei também aqui nesse vídeo. Então a gente tem o exemplo da TNF-alfa, nós temos a interleucina 6. Essas citocinas elas são liberadas para avisar o organismo assim, ó, tem algo inflamando o organismo. Essas citocinas inflamatórias, elas causam uma inflamação crônica no seu organismo. Isso que prejudica o aumento do triglicerídeo. Aqui na corrente sanguínea, o LDL ele está carregando essas gorduras, né? O triglicerídeo, o colesterol e as vitaminas lipossolúveis. O LDL ele está aqui na corrente sanguínea. Quando o seu corpo está em inflamação crônica, devido à secreção dessas citocinas inflamatórias produzidas pelo tecido adiposo, aqui no sangue começa o endotélio, aqui é uma camada, né? Aqui nossos vasos correntes, aqui nos nossos vasos, na nossa corrente sanguínea, nós temos a camada endotelial. Elas ficam danificadas, elas ficam machucadas, né? E aí o que acontece? O LDL que está aqui, ó, na corrente sanguínea, fazendo o seu papel, ele consegue entrar para dentro dessa camada aqui do endotélio, ela consegue adentrar aqui, e aqui começa a causar umas espumas, umas placas de ateroma, né, aqui dentro da camada do endotélio, causando a vasoconstrição dos vasos. E aí você começa a ter pressão alta, e aí você começa a ter uma aterosclerose. Então, o excesso de triglicerídeo cometido pelo excesso de carboidratos, eles causam
risco cardiovasculares. Lembrando que nós precisamos do triglicerídeo, como foi dito anteriormente. Porém, quando ocorre um excesso de calorias, geralmente por refinados, não tem nutrição nenhuma nisso, ocorre esse dano endotelial nos vasos sanguíneos. Então, basicamente é isso. Aqui não dá para poder falar da bioquímica, as enzimas responsáveis, envolvidas no processo, porque isso aqui não é uma aula de bioquímica. Isso aqui é para um leigo, para um paciente entender o que é o triglicerídeo, quais são os riscos que ele causa, porque quando ele está aumentado, ele causa problemas no coração, nos vasos, na corrente sanguínea. Então, basicamente é isso. A grosso modo, é isso que causa quando o seu triglicerídeo está muito alto. Monique, qual é o tratamento nutricional disso? Baixar a sua insulina. Como que baixa a sua insulina? Evitando refinados. Aí aqui a gente não está falando para você deixar de comer o que você gosta. Só que qual é o problema? É o nosso estilo de vida. A gente precisa entender que esses refinados não podem estar na nossa rotina. Eles precisam estar num evento social, num final de semana, mas também não sexta, sábado, domingo, que geralmente as pessoas tiram sexta, sábado, domingo e comem o dia inteiro. Não. Esse final de semana, você já pode causar prejuízo, inclusive engordar, só com o final de semana. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, já explicando sobre isso, por que o final de semana te prejudica, por que você pode engordar só no final de semana. E aí eu vou deixar em algum aqui lugar na tela para você assistir. Assista, é muito interessante esse vídeo. Então, o tratamento é basicamente isso. Priorizem o que é natural, baixe a sua insulina. A insulina ela é aumentada, ela é secretada pelo pâncreas a partir de quando você consome um carboidrato, principalmente carboidratos refinados, pão, massas, bolo, sorvete, ok? Então é isso, não se assuste com o triglicerídeo. Então quando o médico chega para você e fala, olha, você está com triglicerídeo alto, você precisa se tratar porque isso pode causar um problema no seu coração. Então basicamente é isso que acontece com o seu organismo. Lembrando, novamente, triglicerídeo é bom, é saudável, o problema está no excesso de calorias devido a alimentos ou produtos alimentícios que não fazem bem ao nosso organismo, não foi feito para nós. O que foi feito para nós é o alimento mais natural possível. Então, priorizem eles. Priorizem as frutas, o básico, arroz, feijão, carne, frutas, legumes, vegetais. São esses que nutrem nosso corpo, que trazem saúde ao nosso corpo. E se você, obviamente, quer consumir o seu bolo no final de semana, evento social, não que eles não estejam na sua rotina. Ok? Qual é o segredo nisso tudo? É viver de exceção. Só vive de exceção quem vive da regra. E a regra é a sua rotina. Que a sua rotina, todos os seus dias, seja o mais natural possível. Seja o mais saudável possível. Ok? Gente, vamos ter saúde, vamos correr atrás, é possível. A nossa mente, a gente tem um poder sobre a nossa mente que a gente nem imagina. Então, vamos ter saúde, aproveitar a vida, porque vida a gente só tem uma e a gente tem que aproveitar ela e aproveitar com saúde, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e até lá.